Beleza aí? Então, hoje nós vamos ver aí o controle motor, tá? O que a gente precisa lembrar para começar a estudar aí o controle motor? Lembrar que todo tipo de funcionamento do sistema nervoso central, periférico, vai depender de quê? Da ligação entre os neurônios, então a rede neural formada e o neurotransmissor que vai ser liberado. Então, que tem relação direta com o funcionamento, aí o controle motor, a memória de movimento, o esquema corporal, o aprendizado, vai ter relação com a capacidade que o neurônio tem de se ligar, informar a rede neural e o neurotransmissor que está sendo liberado. Então, equilíbrio entre a rede neural formada e o neurotransmissor excitatório e inibitório, que vai fazer com que a gente tenha todo o controle da motricidade. Então, liberou no sistema motor neurotransmissor excitatório, a gente tem, né, o tônus muscular aumentado, uma força muscular aumentada, uma contração mais forte. Liberou o neurotransmissor inibitório nesse sistema, vai gerar um relaxamento muscular, vai gerar uma diminuição de tônus. Então, para que haja o funcionamento normal, nós temos as várias áreas do sistema nervoso central e periférico também, associado a essa rede neural. Então, sempre, qualquer tipo de estímulo recebido, exemplo aqui de um estímulo doloroso, essa informação chega lá no nosso cérebro, para qualquer tipo de julgamento, vai ter uma rede neural. Ah, será que doeu? Ah, o estímulo chegou. O estímulo excitatório, doeu. Então, isso aqui já deu um estímulo de excitação desse neurônio. Manda para o outro. Ele tem a informação negativa, por exemplo. Aqui é puramente didático. Ah, nossa, machucou minha mão. Oh, mas está doendo muito. Ah, mas podia ser o corpo inteiro, menos mal. Ah, mas ainda assim está doendo minha mão. Tanta mão aí, então recebeu 3, né, conexões de estímulos negativos ou estímulos inibitórios e 2 excitatórios. Então, o pensamento relacionado a essa queimadura vai ser um pensamento negativo, tá? Isso é um exemplo puramente didático. Então, no funcionamento do nosso sistema nervoso central, a gente depende de quê? Depende dessas ligações. Então, o neurônio, ele precisa ter essa capacidade de se ligar, que é a neuroplasticidade. Então, o neurônio está aqui, ó. Ele vai se ligando a outros neurônios, então fazendo lá a rede neural, e proporcional ao neurotransmissor que está sendo liberado em cada neurônio, nós vamos modular a informação. Lembrando que essa ligação ainda pode mudar. Existe a neuroplasticidade, que é esse neurônio se reorganizar, formar uma nova rede neural, desligar até uma determinada conexão e refazer essa conexão com outro neurônio, ter um brotamento colateral do axônio para que ele se ligue uma outra via. Então, toda essa reorganização também acontece dentro do controle motor, tá? Assim como em qualquer outro estímulo recebido, tá? Só que na parte do controle motor tem áreas específicas que vão desempenhar essa função. Então, nós temos aí a via que vai levar a informação. Então, lembrando que o olho está aqui, tá? O crânio está aqui, ó, nariz, ficou até pequenininho. Tá? Então, quem é esse neurônio aí? Quem é o tracto córtico espinhal? Tá? É a via que leva a informação descendente, saindo aqui, ó, da área 4. Então, quem é essa área 4 aí? Área 4, ali no mapa de Brodmann, área motora primária. Então, a via final, a via que leva o movimento para o músculo, começa nessa área 4, que é o tracto córtico espinhal. O neurônio que sai do cérebro e vem para a medula, então esse primeiro neurônio aqui, ó,
por ser esse primeiro a ser formado, é conhecido como primeiro neurônio motor. Beleza? O neurônio motor superior, é ele que conduz a informação motora. Quando chega na medula, que ele faz uma sinapse com outro neurônio motor, então chegou na medula, vai sair com a informação ali para mexer o braço. Faz uma sinapse com um segundo neurônio motor, que já é no sistema nervoso periférico, e ele vai controlar a musculatura. Tá? Então, o primeiro neurônio motor sai da área 4 do córtex cerebral e vai para a medula. O segundo neurônio motor sai da medula e vai para o músculo. Então, quando a gente disser, via motora, neurônio motor, ele é dividido nessas duas partes. Tá? Então, saindo aqui da área 4, nós temos o primeiro neurônio motor, que vem até a medula, que é o que está ilustrado aí, e o segundo neurônio motor é o que recebe essa informação, sai da medula e vai lá para o músculo. Então, primeiro neurônio motor ou neurônio motor superior, e aqui, segundo neurônio motor ou neurônio motor inferior. Então, primeiro, sistema nervoso central, segundo, sistema nervoso periférico. Tranquilo? E essa via é só a via de condução de informação. Muita coisa precisa acontecer no cérebro para que essa motricidade aconteça de maneira normal. Tudo tranquilo aí? Tá? Qualquer coisa me falem no grupo lá, tá bom? Ótimo. Vou botar em tela inteira, tá? Ou assim dá para ir. Só naquele lá outro que eu vou colocar. Então, o que a gente precisa ter aí, de estruturas? Aqui eu tô lendo o chat, pode escrever aí tranquilo. Então, o que nós precisamos ter? Quais estruturas vão compor o controle motor? Tá? Para que a gente tenha a motricidade preservada. Então, nós temos... Vou sinalizar em vermelho aqui. Temos aqui a área 4, que está aqui, que eu estou marcando, que é a área motora primária. O que é isso? Daqui que sai a nossa motricidade. Então, nós vamos realizar a partir dessa área 4. Nós temos aqui, vou botar em laranja, um pouquinho mais espesso até. Temos aqui na frente a área 6 e 8, que está aqui, a área de planejamento motor, onde nós vamos fazer, o pensamento em ordem cronológica da atividade que a gente quer fazer. Eu quero fazer um determinado momento, quero andar. Pronto, aí na área 6 e 8 que a gente pensa em como andar. Você vai andar para frente, você vai andar para trás. Aqui na área 4, nós vamos realizar a deambulação. Então, aqui, a área, o que eu estou sinalizando aqui com a seta vermelha, a área motora primária, a área 6 e 8 em laranja, a área de planejamento motor. Beleza? Então, a gente escolhe a sequência de movimento, como a gente quer fazer na área 8, e realiza na área 4. Porém, nós temos, na parte mais central do cérebro, na região do diencéfalo, nós temos vários núcleos. Então, o que são os núcleos? São conjuntos de corpos de neurônio dentro de substância branca no sistema nervoso central. Então, esses são conhecidos como os núcleos da base. Então, núcleos da base do cérebro. Então, nós temos aqui núcleo caudado, putamen, globo pálido. Temos abaixo um
núcleos, às vezes, que não estão na região da base do cérebro, mas também compõem a parte motora, como substância negra do mesencéfalo. Então, são núcleos que estão no mesencéfalo, não estão na base do crânio, mas também, para alguns autores, são considerados núcleos da base por estarem relacionados ao movimento. O que esses núcleos vão fazer? Eles vão guardar a nossa memória de movimento. Então, aqui a gente já tem uma ideia de como o movimento acontece. Então, o primeiro passo qual é? Né, da motricidade. Vamos pensar aqui. Primeira coisa, então vamos botar lá. Etapa 1. A primeira coisa para a gente fazer qualquer movimento, a gente depende dessa área aqui, ó, planejamento. Pronto, pensei no movimento. Ah, eu quero levantar o braço. Vamos imaginar que a gente queira levantar o braço agora. Depois disso, o que a gente precisa saber? Se nós temos memória de movimento. Então, etapa 2 depende dos núcleos da base. Por quê? Porque a memória de movimento está aqui. Então, se eu quero levantar o braço, eu já pensei em levantar o braço estendido para frente. Por quê? Porque eu já faço isso há muito tempo, então tenho essa memória de movimento mais fácil. Então, essa memória vai retornar para a área 4 com a motricidade. Beleza? Só que nós temos ainda nesse processo quem? O cerebelo. O que o cerebelo vai fazer? Então, vamos botar ele aqui, ó. Cerebelo que está aqui, o que ele faz? Ele vai fiscalizar o movimento voluntário. Então, um dos grandes papéis do cerebelo é fiscalizar. Ele vai fiscalizar para ver se está como você planejou. Beleza? Então, ao mesmo tempo que o núcleo da base recebe a informação que você quer fazer, então, ao mesmo tempo, a um segundo momento, o cerebelo também recebe o que você quer fazer. Só que o cerebelo ele vai ser quem? Ó, ele vai ser o fiscal. Então, ele recebe, mas ele não faz nada. Ele recebe o que você quer fazer, mas espera você começar, porque ele é fiscal da motricidade. Beleza aí? A partir desses dois ativados, aí sim, em um terceiro momento, nós temos a área 4 recebendo a informação de volta, para que a partir disso você queira ou não realizar o movimento. Então, o cerebelo, ele fiscaliza. A gente pode ainda classificar, tá vendo as cores aqui, ó? Então, aqui como zona medial, controla equilíbrio e postura. As duas zonas intermediárias controlam o movimento fino, a precisão. E essas duas zonas laterais maiores aqui do cerebelo, tá? Nós vamos ter a fiscalização do movimento. Tranquilo aí? Então, eles precisam, para que o nosso movimento seja feito de maneira correta, a gente depende dessas áreas. Somente depois de passar por elas, aí sim que o movimento vai acontecer. Tá? E o cerebelo vai continuar fiscalizando ao longo da realização do movimento. Então, ó, o movimento ele vai acontecer onde? Saindo aqui, ó. Então, a área 4 faz o movimento voluntário, como está aí. Área 4 no mapeamento de Brodmann, tá? Área 6 e 8, planejamento motor. Então, como que a gente realiza, né? Como que a gente quer realizar o movimento? E se a gente olhar, ó, tá aqui, a gente percebe tanto na parte lateral quanto na parte medial. E a gente ainda pode dividir aqui, ó, parte medial controla perna, pé, coxa aqui em cima, tá? Pelve, tronco, braço e face. Então, a gente consegue ainda ter uma disposição do corpo aí. Desproporcional, né? Porque se a gente for observar a quantidade de neurônio para a mão, para o lábio é maior do que para o braço,
do que para o tronco. Por isso que alguns autores chamam de homúnculo. Quando a gente olha esse mapa, se a gente desenhar esse boneco, não fica proporcional, porque onde tem mais neurônio, tem maior controle motor e maior sensibilidade. Nesse caso aqui, maior controle motor. Tá? Então, se a gente fizer um corte, nós vamos ver que essa parte do córtex cerebral, nós vamos ter os neurônios que vão dar origem ao movimento. Então, área 6 e 8, área de planejamento motor, e área 4, de motricidade. Parte interna, como eu falei, os núcleos da base, relacionados à memória de movimento. Então, nós vamos ver muitos pacientes tendo AV6 aí de artéria cerebral média, né, comprometendo o núcleo da base, gerando grande alteração de movimento, gerando grande espasticidade, gerando um comprometimento maior. E se for, né, no córtex cerebral, ele também vai perder o movimento. Por exemplo, aqui, lesou essa área. Ele vai perder um pouco de movimento da mão e da face. Lesou aqui, ele vai perder movimento de perna em pé. Então, nós conseguimos precisar ainda. Então, nos exames de imagem, a gente, olhando o exame, a gente sabe o que o paciente vai apresentar de alteração. Então, ó, os outros núcleos da base, então, o anterior foi o caudado, aqui o estriado, que é a união do putamen e do globo pálido, tá? E aqui, mesmo estando na base do cérebro, a gente visualiza a substância negra do mesencéfalo, que é muito importante para a motricidade. Tem um excelente papel regulador, né? Libera dopamina, então tem um grande papel inibitório nessa motricidade, relaxa a musculatura. Então, na doença de Parkinson, tem uma lesão desses neurônios dopaminérgicos aí, dessa substância negra do mesencéfalo, o paciente não consegue fazer repouso. Tem ali um tremor contínuo, tem uma rigidez muito grande. E aqui já começa a aparecer, ó, o cerebelo, na parte aí posterior abaixo da região occipital. Então, para que o cérebro funcione, o controle motor seja normal, não depende só do cérebro. Então, nós temos o cérebro, então a área motora, a área 4 aqui, a área 6 e 8 pré-motora, essa região, os núcleos da base, cerebelo, então a gente depende de todos esses circuitos para que o funcionamento seja normal. Tá ok aí? Alguma dúvida? Como estão? Tranquilos? As alterações motoras aí, nós vamos perceber nas várias doenças ou vários comprometimentos aonde foi. Então, se foi em área de 6 e 8, o paciente tem dificuldade em planejar. Beleza. Se for em área 4, ele vai ter uma dificuldade na realização. Se for em núcleo da base, ele pode ter uma dificuldade em lembrar do movimento. Como é que começa? Ou ele pode até fazer um movimento sem que ele tenha planejado. Tá? Vou colocar em tela inteira aqui, tá bom? Então, ó, se a gente olhar uma ressonância, dá para a gente ver tranquilamente aí as regiões, tá? Então, a gente vê os sulcos, a área 4, a área 6 e 8, toda a parte de motricidade. Então, qual é o primeiro passo aí do controle motor? Primeira coisa, planejamento que acontece na área 6 e 8. Então, tá aqui, ó, área 6 e 8, a primeira coisa que vai acontecer é o planejamento. Então, o que é o planejamento motor? É pensar em sequência, né, em ordem cronológica de evento, o que você está querendo fazer. Tranquilo aí? Então, a primeira coisa é essa. Se você solicita lá do paciente, ó, levanta o braço, ele não consegue levantar, ou tenta andar,
ele não consegue realizar, não está planejando direito, ou faz um pedido diferente. Ah, levanta o braço e levanta a perna. Não, tenta agachar, ele bate palma. Então, ele está realizando o movimento, mas ele não está conseguindo identificar o seu comando e gerar essa resposta, tá? Depois o planejamento. Ah, eu quero andar para frente. Pronto. Mandou para onde? Para o núcleo da base, para ver se você já andou para frente. Pronto, já andamos muito para frente. A gente já sabe como começar, já sabe a força, o tamanho do passo. Pronto. Temos uma boa capacidade de realização. E ao mesmo tempo que a gente planejou, não era andar para frente? O cerebelo já precisa saber. Ah, tá. Pronto, beleza. O que foi planejado vai lá para o cerebelo, principalmente para a zona lateral do cerebelo. Ótimo. Então, você recebe a informação do que você quer fazer. Então, chegou lá agora, né? O que você está planejando fazer. Ó, chegou aqui. O que o cerebelo vai esperar agora? Vai esperar você realizar. Núcleo da base, viu o que você tem de memória de movimento. Ó, pronto. Agora ele manda para a área 4. Ah, não, você quer andar para frente? Você já sabe, pode começar aí com o pé direito, um passo largo, amplitude de movimento moderada, uma lentidão, né, passos mais lentos. Pronto, você já sabe um padrão. A gente não presta atenção, entrou, quero tomar banho. A gente entra para tomar banho, mas a sequência de movimento que a gente faz depois que começa a tomar banho já está salvo na memória de movimento. Foi aprender a dirigir. Você planeja, faz passo a passo, precisa de fiscalização do cerebelo, não sabe se pisa na embreagem, se acelera, se freia, e solta a embreagem devagarinho, não tem um monte desses dados. Depois que você repete muito isso, vira o quê? Lembra aqueles circuitos iniciais que eu falei? Eles ficam salvos no cérebro, nos núcleos da base. Como memória de movimento, você já tem a sequência, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Pensou em andar, já sabe como andar. Ó, fez o planejamento, já sabe como andar, beleza. Mandou para o cerebelo, ele está esperando você começar. Você manda para a área 4, agora você decide. Eu quero começar. Pronto, desce. Primeiro neurônio motor para a medula e o segundo neurônio motor. Tá aí, começa o movimento. Beleza, a gente felizão aí fazendo o movimento. Até então, ó, o cerebelo está atuando um pouco aí. Porque se o papel dele é fiscalização, ele vai depender de quê? De saber como o corpo está no espaço para poder realizar a motricidade. Então, aí nós vamos ter as aferências vestibulares com relação ao posicionamento da cabeça no espaço. Então, o labirinto está informando o tempo inteiro o cerebelo, a posição da cabeça no espaço. Pronto, com essa informação ele já sabe o que é real? Não, porque tem que ter o corpo. Por isso, a propriocepção também é enviada para o cerebelo. À medida que a gente faz qualquer movimento, o cerebelo recebe essa propriocepção inconsciente. Por que inconsciente? Porque vai para o cerebelo e ele não toma conhecimento, né? Ele não informa o cérebro sobre o que está acontecendo. Não é consciente, não vem para aqui, ó. Não vem para a área de propriocepção do córtex cerebral. Vem para o cerebelo o quê? A informação do movimento que está sendo realizado. E aí, agora o cerebelo vai fazer o quê? Agora ele fiscaliza. Agora sim ele compara o que você está de fato fazendo com o que você quis fazer. E aí você vai fiscalizar essa motricidade. Se houver alguma diferença entre o que você quer fazer e o que você está fazendo, o cerebelo vai corrigir. Então, o álcool entra onde aí? Por que o bêbado fica oscilando? Porque o álcool impregna o cerebelo e não deixa isso acontecer de maneira correta.
Então, ele fica o tempo inteiro tentando corrigir, usa mais força, menos força, estica mais o braço, menos o braço, ele não tem essa precisão de movimento. Então, os vários comprometimentos que nós vamos ter aí de danos neurológicos, o que a gente pode ter? A gente pode ter um paciente que não consegue planejar. Você solicita para ele o movimento, ele não consegue pensar em sequência, ele não consegue realizar o movimento direito. Então, a própria doença de Alzheimer, que começa a atrofia pelo frontal, muitas vezes ela chega aqui e o paciente não consegue realizar a tarefa porque ele não está conseguindo planejar certamente as etapas, já que ela começa do frontal, do temporal, para atrofiar o resto do cérebro. Ou, não, tem outro planejamento, tá bom. O paciente tenta começar a andar e ele não sabe como começa. A gente vê muito isso na doença de Parkinson. Tem um congelamento do Parkinson. Por quê? Porque lesa os núcleos da base, principalmente substância negra do mesencéfalo, e com isso não informa a área 4. É como se ele não soubesse nada. Vai andar, ele não lembra como é que começa. Por isso essa lentidão, por isso essa dificuldade de movimento. Ou outras doenças alteram o núcleo da base, como coreias, né? Coreia de Huntington, coreia de Seidman, várias outras alterações. Comprometer o núcleo da base, o que ela pode fazer? Eu dei o exemplo aí da doença de Parkinson, que é ela inibindo a função, não é isso? Só que pode acontecer o oposto. Não houve planejamento, você não quer fazer nada, está em repouso, e ainda assim, por uma lesão, por um dano em núcleo da base, ele fala o quê? Mexe o braço, mexe a perna, mexe o rosto, mexe o braço. Então, ele fica gerando movimentos involuntários. Então, a lesão em núcleo da base, ela também pode gerar movimentos involuntários. Por quê? Porque não é ela que informa a área 4 para o movimento começar, ela pode informar um movimento que você não pediu. Então, quando a gente tiver lá algumas alterações hipercinéticas, suspeite daqui. Mas hipercinéticas ou de tremor, né, em repouso, movimentos estereotipados, coreias, que são movimentos mais circulares, suspeite de lesão em núcleo da base. Tá? Por quê? Se o cerebelo também dá tremor, mas lembra que ele fiscaliza o movimento? Então, as alterações cerebelares só serão visíveis quando qualquer um fizer movimento. Se você vê lá um bêbado sentado, você não sabe que ele está bêbado sentado. Você só vai perceber quando ele precisar da fiscalização do cerebelo. Por isso, os testes precisa colocar em pé, fazer teste de equilíbrio, teste de coordenação, aí você vê se ele está bem ou não. Se ele ficar sentado, ninguém tem como perceber. Tranquilo aí? Então, tremor em repouso, movimentos involuntários, suspeite de núcleo da base. O exame de imagem ajuda muito, que você vê a lesão, mas a clínica vai sempre prevalecer. Você vai conseguir olhar o paciente e saber onde está o comprometimento dele. Tá? Digamos que planejou, lembrou tranquilo do movimento, mandou para o cerebelo, ótimo. Chegou lá na área 4, eu quero andar, eu quero levantar o braço. Na área 4 tem lesão. Então, o primeiro neurônio motor pode estar comprometido. O paciente vai relatar o quê? Ele lembra como faz, ele conseguiu planejar, ele lembra como faz, ele sabe como começa, ele sabe a força que utiliza, só que na hora que ele vai realizar, ele sente um peso muito grande, porque tem pouco neurônio motor descendo aqui com essa informação. Então, ele pode ter um AVC aqui nessa área, ele pode ter uma doença somente do neurônio motor, como esclerose lateral amiotrófica, ele pode ter apresentado uma agressão com uma esclerose múltipla aqui, desmielinização desse tracto córtico espinhal, tem algumas hipóteses, mas é uma lesão do primeiro neurônio motor. Então, quando ele relatar peso, tiver essa fraqueza,
e você testar o reflexo dele e tiver aumentado, a gente já sabe que é primeiro neurônio motor. Só que também pode ser aqui, ó, uma síndrome de Guillain-Barré, uma neuropatia periférica, neuropatia diabética, alcoólica. O paciente vai ter a mesma sintomatologia, ele vai saber planejar, ele vai ter memória de movimento, vai mandar para a área 4, ele vai tentar começar o movimento e vai relatar peso. Então, relatou um determinado peso ali em um segmento, tá? Ah, peso nas pernas, e você testou o reflexo está diminuído ou abolido, isso é um comprometimento periférico, tá? Então, sempre que ele relatar peso, só que ele sabe direitinho como começa. Beleza aí? Outro sintoma que nós podemos encontrar, então, ele está separando pelas vias o que a gente pode apresentar. O paciente consegue realizar o movimento, mas a correção está errada. Então, a gente percebe que quando ele está parado, você solicita, pede, ele lembra como faz, sabe como começa, sabe tudo. Mas na hora que ele vai fazer o movimento, encosta a ponta do dedo na ponta do nariz, ele não acerta. Encosta o calcanhar no joelho, ele não acerta. Na hora de andar, está parecendo ali que está bêbado, uma marcha embriosa, né? Ou uma ataxia. Você já sabe que o cerebelo está comprometido. Uma outra opção seria, né, a própria via aferente comprometida, também acontece. Então, a lesão nervosa periférica, ele não está recebendo boa propriocepção. Então, a gente tem que avaliar para ver se é o cerebelo ou se é essa via proprioceptiva. Ou fecha o olho para fazer o teste de Romberg, né? Aquele que ele fecha o olho, coloca os braços para frente ou para o lado e tem que ficar 10 segundos. Ele sempre cai para o mesmo lado. Pronto. É um dano do labirinto ali do lado da queda. Beleza? Então, nós conseguimos fazer o movimento através disso. Aqui é milésimo de segundo. Ah, mas eu vou fazer rapidão. Mais rápido ainda, isso aqui tem que acontecer. Então, recapitulando, a nossa motricidade, ó, temos o planejamento motor na área 6 e 8. Pensou no que você quer fazer. Pronto. Mandou para o núcleo da base para ver se você já fez na vida. E mandou para o cerebelo para que ele espere você começar. Ótimo. A partir da memória de movimento, chega na área 4 o que você já fez. A partir disso, você é capaz de levar essa informação ao músculo pelo primeiro e pelo segundo neurônio motor. Ótimo, lindo, tudo lindo. A partir do seu início de movimento, estímulo vestibular, ó, vai captar o movimento da cabeça no espaço, pronto, você já vai saber como sua cabeça está, se está inclinada para um lado, para o outro, para trás, para frente, e vamos receber também o estímulo proprioceptivo. Beleza, com essa informação temos a aferência, o realizado. Perfeito. Então, você tem aqui o realizado, ótimo. Agora, o que é a última etapa do controle motor? O cerebelo vai estar comparando se o que você está realizando é o que você queria. Se for, ok, perfeito. Ele não faz nada, você continua andando tranquilão. Se houver alguma diferença, o cerebelo vai corrigir. Tranquilo aí? Nosso controle motor? Alguma dúvida, galera? Então, em qualquer lugar que você vai estudar, essas setinhas e tal, isso aí foi o que eu montei, eu acho que para facilitar a vida. Vocês vão encontrar nos livros assim, ó. Então, aqui no livro 100 bilhões de neurônios, né? A gente encontra assim, ó. 100 bilhões de neurônios, desvendando o sistema nervoso central, todos eles têm a tendência a gente encontrar um esqueminha desse jeito. Então, primeiro, ó, córtex cerebral. Então, deixa eu mudar a cor aqui. Vai fazer a parte do planejamento. Tá amarelo, acho que fica.
Ó, fez aqui planejamento motor. Beleza, mandou para quem? Ó, para os núcleos da base. Então, putamen, caudado, globo pálido interno, externo, substância negra do mesencéfalo, núcleo subetalâmico. Não tem aí o mesencéfalo, né? Substância negra. Aliás, tem. A substância negra está aí, mesmo anatomicamente não estando na base do cérebro e sim no mesencéfalo, mas ela está aí porque ela está relacionada à memória de movimento. Pronto, veio aqui, ó. O que são essas ligações? São as conexões excitatórias e inibitórias para que no final chegue a informação de novo para quem agora? Para o córtex motor. Então, a informação precisa chegar no córtex motor com o feedback do que é que você tem de informação. Tranquilo? Esse planejamento também vem para cá, ó, para o cerebelo. Beleza? Então, tem lá o córtex cerebelar, e aqui está núcleo denteado, relacionado à fiscalização de movimento, os interpostos relacionados ao movimento fino, e o núcleo facial, né, relacionado à parte medial do cerebelo, relacionado a equilíbrio e postura. Aqui está mais separadinho. Então, o que ele vai fazer? Ele recebe isso e ele fica esperando. O que precisa acontecer agora? Vou botar a laranja para a gente acompanhar o que tem que acontecer. Ó. A informação precisa descer para a medula para fazer o movimento. Só que no caminho ela passa, olha que legal, no núcleo rubro, que também pode ter uma memória de movimento. Colículo superior, o estímulo visual pode mudar o movimento que a gente quer realizar. Isso acontece no nível do mesencéfalo. Mas ele vem à medula, então aqui os neurônios motores, ó, e a partir disso vai contrair os músculos. À medida que isso acontece, o que nós vamos ter? Os feedbacks. Então, vem a parte aferente, subindo aqui, ó. Então, aqui, subindo com propriocepção, saindo do labirinto, lá do ouvido interno, estímulos vestibulares, relacionados ao quê? A localização do corpo no espaço. Essas informações chegam no cerebelo como o real, como o realizado. Ele agora vai comparar o que você enviou de planejamento motor com o que está sendo realizado. Tranquilo aí? O que pode influenciar no controle motor? Vamos botar aí um ponto que eu não falei, mas é interessante ressaltar, principalmente em atletas. Então, quando o pessoal fala, tem que se concentrar, não fica nervoso, ó, a parte motora ela está descendo aqui, não está, ó? Mas ela também está descendo aqui, olha onde ela passa. Ela vai sofrer influência da posição da cabeça no espaço, da parte sensitiva, mas ela passa nessa região aqui, que é a formação reticular. Se a pessoa estiver estressada, o estímulo muscular vai ser diferente. Então, quando você vê lá um atleta, alguém, né, vai fazer alguma atividade, está estressado para fazer aquilo, ele perde a eficiência da tarefa. Por isso, hoje, toda a equipe de treino, né, tem o quê? Tem um psicólogo ali para tentar equilibrar a pessoa, porque ela tem uma tendência a perder a sua eficiência pelo estresse. Então, se você olha outro desenho, ó, todos seguem a mesma linha, tá, gente? Ó, sai da área de planejamento, vai para os núcleos da base, tá? Relacionado aí à memória de movimento. Esse feedback é enviado de novo para a área motora e a informação também chega ao cerebelo, relacionado ao planejamento motor. O movimento vai começar, ó, como está descendo aqui, ó. Então, ele passa pelo colículo superior, recebe influência do que você está vendo. Então, você vai fazer o movimento para pegar um gato e ele pulou, você vai mudar o movimento porque você viu que ele pulou. Passa pelo núcleo rubro, que também armazena dados motores, né, relacionados ao aprendizado.
vai para a medula para realizar a motricidade e passa também aqui, ó, pela formação reticular para ver o quanto de força que você quer utilizar. Tranquilo? A partir disso, o neurônio motor faz a gente se mexer e, por isso, essa setinha, vou mudar aqui, ó, a setinha que está em azul aí, o retorno, ó, da informação que está aqui, ela vem para a parte sensitiva da medula para subir com a aferência proprioceptiva e também do labirinto fazendo a mesma coisa, subindo com essa informação. Beleza? Então, o cerebelo, ele agora vai exercer o papel dele de fiscalização. Lembrando que saiu do córtex e veio da medula. Ó, essa via que está descendo aí, essa via descendente aqui, ó, primeiro neurônio motor, sistema nervoso central, daqui da medula para cá, segundo neurônio motor, sistema nervoso periférico. Então, esse aí é o nosso controle motor. Então, quando a gente olha uma ressonância, quando a gente vai avaliar o paciente, fazer alguns testes, a gente quer saber isso aqui, ó. Tenham isso bem claro na mente de vocês. Quando vai fazer uma avaliação, você tem que identificar. Ah, o paciente está tendo um tremor em repouso e está meio lento. Pronto, substância negra do mesencéfalo não está liberando dopamina. Ah, ele está tendo vários movimentos estereotipados com tônus aumentado, os núcleos da base aqui, ó, putamen e pálido, estão alterados, excitando demais essa via motora. Ah, não, tem hora que essa via recebe estímulo excitatório, tem hora que ela recebe estímulo inibitório. Parece que o paciente está bêbado. Quem é que é fiscal? Cerebelo. Então, tem hora que o cerebelo estimula, ó, e tem hora que o cerebelo inibe. Você já sabe que é um distúrbio cerebelar. Então, o bêbado tem aquele padrão, por quê? Porque o álcool vai primeiro para o cerebelo. Por isso ele faz aquele padrão. Tranquilo? A pessoa está em choque, está toda contraída. A formação reticular aumentou muito o tônus, por isso ele está com esse quadro. Ah, o labirinto. Não tem uma brincadeira que fica rodando, 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 rodando. Quando você levanta para fazer alguma coisa, você fica meio desequilibrando e caindo. Se o cerebelo depende, ó, das aferências do labirinto, que é uma estrutura, ó, são 3 canais semicirculares que tem uma endolinfa aqui dentro. Isso é líquido. Ele tem uma microvilosidade que capta essa movimentação. Se você turbilhona aqui ou está com ele inflamado na labirintite, né? Essas informações que estão vindo aqui sendo captadas, que vão ser enviadas lá para o cerebelo, para o cérebro, sobre o posicionamento da cabeça no espaço, elas vão chegar alteradas. Chegando alterado aí, imagina, chegou para o cerebelo que o mundo está rodando para a esquerda, ele roda você para a direita para você não cair. Chegou que o mundo está inclinando para trás, ele inclina você para frente e você cai para frente. Beleza aí? Então, nós temos como fazer uma avaliação muito boa e identificar todas essas alterações. Então, nos quadros, né, de alterações motoras, a gente tem como identificar aí aonde está o causador da alteração motora, para que a gente possa ou fazer, né, estímulos aí de precisão, estímulos de equilíbrio, de coordenação, ou trabalhar o esquema corporal para aumentar a memória de movimento, ou usar uma eletroestimulação para sobrecarregar a via motora ali do tracto córtico espinhal para ter melhor retorno, ou dar um feedback auditivo, visual para o paciente para aumentar a resposta. Tranquilo? Então, a gente consegue, fazendo uma boa avaliação, identificar aonde está o comprometimento motor e também o que a gente deve fazer para corrigir esse comprometimento. Tranquilo aí? Então, sempre que pensar em motricidade, um fisioterapeuta, educador físico, qualquer um quer fazer um movimento. Eu não sei, é difícil fazer porque eu nunca fiz. Vai ser difícil mesmo.
Porque quando manda para os núcleos da base uma informação, ó, passou por aqui, conectou todas as vias, voltou e falou, ó, você nunca fez, não. Você vai ter que receber o feedback de quem? Do cerebelo, comparando o que você quer fazer com o que você está fazendo. O cerebelo, ele é parceiro, mas ele é maluco. Se você pensar que, vou dar um mortal para trás agora, pronto. Mandou para o cerebelo e meu nome é pronto. Pode rodar aí. Você mandou para o núcleo da base. Ele foi lá na sua área 4 e falou, ó, você nunca fez isso, não. Cerebelo fala, mas não tem erro, eu tenho amanhã para fazer. Cerebelo não tem tempo ruim, não. O que você quiser fazer, ele vai te ajudar. Não tem aquilo, eu não preciso de ninguém para fazer algo comigo, eu sozinho coloco minha vida em perigo, não tem isso? Pronto, cerebelo é seu amigo nessa hora. Você pensar em dar um mortal para trás, cerebelo ajuda na hora. Porque ele quer fazer o quê? Ele não é fiscal do movimento? Pronto. Se você deu para ele uma missão de dar um mortal para trás, pronto. Ele já sabe o que você está fazendo de planejamento, agora ele vai tentar atingir o seu objetivo. Beleza? Por isso que às vezes a gente está andando, tropeça, quer chegar daqui até algum lugar, até a porta. Você tropeça no meio do caminho, você vai cair lá na porta, porque por cerebelo ele vai tentar corrigir, inclina o corpo, estica, dá um passo maior, corre, bota a mão no chão, ele vai tentar levar você até onde? Até onde era seu planejamento original. Mata a gente de vergonha, em vez de cair de uma vez, levantar e andar, não. Você morre de vergonha, mas vai cair lá onde era seu objetivo. Por isso que às vezes a gente toma umas quedas esquisitas, sai tropeçando, cai lá longe por causa disso. Tranquilão aí? Deu para entender? Deu uma luz?